Hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquele momento, sabe? Aquele instante em que tudo parece desmoronar. A crise. Vamos tentar entender a fundo a anatomia do medo que simplesmente nos paralisa. E mais importante, vamos descobrir como, bem no meio do caos, pode estar a semente da nossa maior transformação. Essa jornada do pânico até a oportunidade, bom, ela começa agora. É isso, a encruzilhada, aquele momento em que a crise bate na porta. A pergunta que fica no ar é: paralisar ou agir? A tensão é quase física, né? A incerteza, ela sufoca. E a resposta, mesmo que a gente não perceba, é o que vai definir tudo, absolutamente tudo. Se o caminho vai ser de colapso ou de superação. Então, para a gente achar uma saída, a primeira coisa é olhar de frente para o que está prendendo a gente. Em toda crise, o primeiro adversário, olha, ele não está lá fora. Ele está aqui dentro. O pânico. E não é fraqueza, viu? É uma força primitiva, avassaladora mesmo. Se a gente não entende como ela funciona, ela simplesmente nos domina por completo. E tá aqui o efeito mais letal do pânico, a paralisia. É isso, a gente simplesmente congela. Justo no momento em que a ação é mais crucial. É um suspense perigosíssimo, sabe? O tempo tá correndo contra e cada segundo que a gente fica parado só aprofunda ainda mais a crise. Porque o pânico não é só medo, né? É tipo um curto-circuito na mente. Ele cria essa visão de túnel, sabe? De repente as soluções somem. A única coisa que se enxerga é o perigo na nossa frente. Aí as decisões viram puro impulso, pensadas só pro agora. A perspectiva de longo prazo some. A clareza para entender o que está acontecendo se dissolve no meio do caos. Mas é bem aqui que o jogo vira. Contra esse veneno que é o pânico, existe um antídoto, e ele se chama preparação estratégica. É o momento em que aquele suspense todo começa a dar lugar para uma solução. Veja bem, a preparação não vai impedir a tempestade de chegar, mas ela constrói o abrigo, a estrutura que permite que a gente passe por ela com mais calma e com um propósito. E essa preparação se torna real com passos bem concretos. Vamos lá. Primeiro passo, avaliar os recursos. O que a gente tem na mão, agora? Ferramentas, habilidades, quem pode ajudar. Segundo, criar um plano básico. Foco total nas ações imediatas, naquilo que é essencial. E terceiro, identificar as habilidades-chave, os pontos fortes que podem ser usados. São esses 3 passos que começam a devolver o controle. Eles quebram o feitiço da paralisia. Ok, com essa base pronta, a gente entra na fase do confronto. A preparação nos dá as armas, certo? Mas é a ação que de fato vence a batalha contra o medo. É aquele primeiro passo, pensado, deliberado, não importa o tamanho dele. É esse passo que finalmente quebra a inércia e começa a botar uma luz no meio do caos. É isso aí. No coração do caos, a ação deliberada é a única âncora. Pensa nisso. Quando tudo ao redor é turbulência, um único passo intencional, ele cria um ponto de estabilidade. Muita gente acha que precisa de clareza para agir, mas é o contrário. A ação não é consequência da clareza, ela é a causa da clareza. É a ação que transforma aquele suspense de esperar paralisado na certeza libertadora de estar se movendo. E agora, chegamos na virada de chave mais poderosa de todas, a mudança de perspectiva. E se a crise não for só uma ameaça que a gente precisa neutralizar? E se ela for, na verdade, um terreno fértil para crescer? Essa mentalidade, essa é a linha tênue que separa a simples sobrevivência da verdadeira evolução. A diferença é gritante, é só olhar. De um lado tem a mentalidade do pânico. O foco dela, o que eu posso perder? A energia vai toda para se defender, para reagir. Do outro lado, a mentalidade da oportunidade. O foco muda completamente. O que eu posso aprender com isso? E a energia vai para criar, para ser proativo. A escolha entre uma e outra é o que vai definir o resultado final de qualquer crise. Tá, mas onde é que a gente acha essas oportunidades? A resposta é: elas estão escondidas na própria crise. Pensa bem, na necessidade de aprender novas habilidades para lidar com novos desafios, ou na criação de soluções super criativas para problemas que nem existiam antes, no fortalecimento de laços, de parcerias, e talvez o mais importante, naquela chance de ouro de parar e reavaliar o que realmente importa na vida, sabe? De alinhar as prioridades. E é assim que a gente chega no ponto central de tudo isso. A crise, quando a gente encara com preparação e com a mentalidade certa, ela deixa de ser só um evento destrutivo. Ela se torna um catalisador. A bagunça, a disrupção, tudo isso se transforma num motor para uma transformação profunda e muitas vezes necessária. Então, talvez seja a hora da gente redefinir o que é crise. Não é um fim, é um ponto de virada. É uma força que força a gente a se adaptar,
que revela caminhos novos e que acelera a inovação simplesmente por necessidade. No fundo, é a pressão que nos obriga a evoluir. E a gente termina com essa provocação no ar. E se a próxima crise não for algo para a gente temer, mas sim a nossa maior oportunidade? E se a próxima onda de instabilidade for justamente o que vai catalisar um crescimento enorme? Como a gente viu aqui, a resposta não está no que acontece com a gente, mas em como a gente responde ao que acontece. A escolha, no final das contas, está na preparação e na perspectiva que a gente decide adotar.